Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vou continuar com o nosso curso de C#, desta vez falando sobre strings. O tipo de dados string é utilizado para armazenar valores representados por uma sequência de caracteres delimitados por aspas duplas. Vamos iniciar o Visual C# 2010 Express Edition clicando na opção New Project ou File New Project para criar um projeto do tipo console com o nome curso #strings. Então, como eu disse, o tipo de dados string é usado para armazenar valores representados por uma sequência de caracteres delimitados por aspas duplas. Então, deixa eu remover esses spaces que eu não vou utilizar. Então, para definir uma string, eu informo o tipo string. A classe string ela está presente no namespace system.string. Então, S igual. Então, ó, string é uma sequência de caracteres delimitado por aspas duplas. Então, a menor string que eu tenho é essa que representa uma string vazia. Uma string com espaço, string com nome, né? String pode conter número, string pode conter caracteres especiais, pode conter praticamente tudo. Qualquer sequência de caracteres que eu delimitar entre aspas é considerada uma string. Eu utilizo o operador para concatenar string, o operador mais. Por exemplo, eu tenho uma string aqui, olá, vou concatenar com a string n. Deixa eu exibir o resultado, né? Então, o operador de concatenação, deixa eu colocar um console aqui, salvar o projeto, né, e executá-lo. Então, concatenando duas strings, a string representada por olá mais o n. Eu posso fazer a mesma coisa usando o método concat. Se eu quiser utilizar operadores, caracteres de controle no interior da string, eu também posso. Por exemplo, os caracteres /n representa uma nova linha, /t representa uma tabulação horizontal, /v uma tabulação vertical, /r um retorno, /f um form feed, /o um null, aspas simples, duas barras eu uso quando eu quero colocar uma barra. Então eu vou dar um exemplo. Para ganhar tempo eu vou copiar aqui.
Então eu defini uma string A, e aqui eu coloquei José barra N. Barra N significa uma nova linha. Então ele vai imprimir José numa linha, Carlos como iniciado com barra N na outra linha e Macorati na outra linha. Aqui eu estou usando barra T, tabulação. Ele vai dar José, uma tabulação, Carlos, outra tabulação e usar Macorati. A palavra McDonald's, ela possui um apóstrofe. Para mim usar isso, se eu fizer isso, vamos ver o resultado. Então vou aproveitar o console aqui, né? Eu vou imprimir A, B e D. Olha lá. José Carlos Macorati, barra N, nova linha, barra T, tabulação. Aqui eu poderia também colocar barra e os aspas simples. O resultado seria o mesmo. Só que na verdade aqui ele está usando realmente o apóstrofo, tá vendo? Se eu quisesse, outra coisa importante, quando eu vou utilizar, definir nome de arquivos, de diretórios e pastas. Então, ó. Então, se eu fizer assim, olha, o C Sharp ele vai reclamar. Então, ou eu uso duas barras para representar uma barra só, ou se eu quiser usar a notação com uma barra só, eu uso o caractere de escape arroba no início do nome, tá? Dessa forma, c dois pontos barra dados barra teste barra txt é igual a c dois pontos barra barra dados barra barra teste, porque as duas barras na verdade colocam uma barra na string. Bom, além disso, uma coisa que é interessante, e às vezes você pode notar, tanto faz eu usar string como string. Tanto faz, porque apontam para a mesma classe, né? Então, tanto faz eu definir string maiúsculo e string minúsculo. No caso específico do tipo de dados string, o resultado final vai ser o mesmo. Outra coisa interessante é que a classe string ela possui diversos métodos. Então, vamos definir aqui uma string S. Quando eu digito a string e eu coloco um ponto, o IntelliSense me dá acesso a todos os métodos da string. Então, olha a quantidade de métodos. Eu tenho contains, compare to, clone, copy to, end to, né? getType, index of. Cada um desses métodos faz alguma coisa. Então, como eu ganhei para ganhar tempo, na digitação, eu já defini alguns métodos aqui. Deixa eu ver esse método length aqui que eu devo ter errado aqui. Length.
Bom, vamos deixar isso aqui, depois eu vou falar sobre ele. Então, olha, aqui eu coloquei alguns métodos, coloquei aqueles mais usados: replace, insert, remove, substring, toUpper, toLower, index of. Então, olha, em cada um desses eu vou colocar, eu vou imprimir e vocês vão ver o resultado. Uma coisa muito importante que eu tenho que falar é o seguinte: uma string ela é imutável. Uma vez que você definiu uma string, você não pode alterá-la. Então, mas você pode pensar, mas aqui eu estou substituindo, estou usando os métodos. Na verdade, qualquer operação com string, ela cria uma nova instância da string, ok? Então tenha isso em mente. Então, olha, aqui eu vou colocar S, né, em todos, que é o objeto que eu estou usando. Opa! Eu vou explicar cada um deles. Claro que existe toda a documentação. Então, olha, vamos começar com o replace. Replace, como o nome já diz, ele vai substituir todas as ocorrências de uma string por outra. Então aqui eu vou substituir na string Macorati, que é minha string S, todos usar pelo mais. No insert, eu vou partir da string Macorati, na posição 0, vou incluir a string José Carlos com espaço. O método remove conta a partir do 0 uma coisa que é importante. Uma string ela é 0, o índice dela é baseado em 0. Então, na verdade, quando eu defino uma string assim, Macorati, o índice é 0. Na string Macorati, o índice é 0. Estou representando o índice, tá? O A é 1, o C é 2 e assim por diante. O O é 3 e etc. Então, a posição 0 é o caractere M. Então, a partir da 0, ele vai inserir a string José Carlos. A partir da caractere da posição 0, que é o M, ele vai remover 3 caracteres. O método substring, ele retorna uma substring a partir da instância da string. Então, olha, embora cada um desses métodos, dependendo da situação, tenha diversos métodos sobrecarregados, geralmente eu estou usando aquele que é mais comum. Então aqui eu vou, a partir da posição 0, obter uma string de tamanho 3. Aqui é a posição inicial, aqui é o tamanho. O método toUpper converte a string para letra maiúsculas. toLower converte a string para letra minúsculas. Index_of vai procurar a ocorrência e vai retornar a posição da ocorrência do caractere T na string. Se ele não for encontrado, ele retorna -1. Ok? Então eu vou executar. Só que eu esqueci aqui, né? String x string y string x1 string y1
string z1 int i vou compilar para ver se eu não cometi nenhum erro, né? Tudo ok. Então agora sim. Então vamos lá. Eu vou executar. Vamos lá. O método replace substituiu a letra A pelo caractere mais. O método insert incluiu a string José Carlos na posição 0, que é o início da string, antes da posição 0, a substring José Carlos. O método remove removeu, a partir da posição 0, retornou orat. Então, removeu a substring mac. O toLower, a substring, a partir do 0, obteve o método substring a partir da posição 0, retornou mac, que seria a substring de tamanho 3. 1, 2, 3. toUpper passou a string para maiúscula. toLower para minúscula. E o indexOf retornou a posição da letra T na string. Vamos conferir? Olha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na posição 6. Ok. Então, como vocês viram, a classe string ela possui diversos métodos que eu posso, inclusive, combinar para tratar strings. Todos esses métodos retornam uma nova string. Ok? E não a mesma string. Para mim comparar string, eu posso usar o operador igual a igual. A Então eu posso usar o operador igual a igual para comparar duas strings, que diferentemente do Java, ele não compara os endereços de memória, ele compara as strings. Tá? Então aqui no caso, eu estou comparando Macorati com Macorati. As duas strings, como elas são diferentes, o resultado vai ser deixa eu colocar um breakpoint, né, para ver. O resultado. Aqui é melhor eu fazer assim, ó. If A igual a B, aí eu vou imprimir A igual a B.
else pronto, fica mais fácil, né? Então, eu estou usando tudo isso que eu estou fazendo é para mostrar a utilização do operador igual igual. Então, eu estou comparando as strings, ele vai, se for igual, ele vai imprimir essa linha. Se não, vai imprimir a outra linha. Então, A é diferente de B. Vamos ver quando elas são iguais. Então, em Java, isso aqui não funciona muito bem. Tá? Agora são iguais. Então, em Java é aconselhado usar o equals. Mas no C# eu não tenho esse problema. Bom, como eu falei que uma string ela é imutável, se você precisar realmente fazer constantes modificações usando string, é melhor utilizar a classe String Builder. A classe String Builder ela está no namespace using system test. Então, olha, vamos definir aqui, ó, String Builder. Então, essa classe ela trabalha com objeto de string mutável, né? E contém diversos métodos. Então, string s igual a new string builder. Então, olha, eu começo com o método append, depois eu tenho um método, posso incluir, né? Insert, funciona da mesma maneira que a classe string. A única diferença é que você está trabalhando com um objeto mutável, né? Vamos imprimir. Então, note que eu consegui usar aqui porque eu referenciei o namespace aqui. Se eu tirar o namespace aqui, olha, ele vai reclamar, ok? Então, por isso que eu coloquei o using ali. Ou então, se eu não tivesse feito isso, eu teria que declarar, né? Teria que fazer isso. Se eu não quiser fazer isso, né? Eu posso trabalhar com referenciando o namespace completo aqui, o que não é muito legal de fazer, né? Devido à quantidade de digitação que aumenta, tá? Mas estou mostrando as duas possibilidades. Então, olha, eu peguei appender string, incluí os recados e o resultado final foi a nova string, com objeto mutável. Se eu quiser transformar a string, o string builder, se eu colocar aqui, olha, essa aqui é uma variável do tipo string builder, tá? Se eu quiser converter para string, né? Eu só dou um toString, é um método que retorna para string. Se eu não fizer isso, eu vou obter um erro, né? Olha lá. Ele imprime lá, vou colocar imprimir a string também para você ver que o resultado é idêntico, né? Aqui é uma string builder, aqui é uma string. Se eu tentar atribuir sem e eu debugar, ó, ele vai falar que ele não pode converter implicitamente de string builder para string, tá? Então eu tenho que fazer a conversão, tenho que forçar a conversão. Eu fechei o Visual C#. Bom, mas basicamente era isso que eu queria falar sobre o string, né? Aqui
eu apresento aqui definição de cada um dos métodos, né? O string ele tem os métodos static, que são concat, copy, format, e tem os métodos de instância, que são muitos métodos, né? E aqui eu dou diversos exemplos, né? Dentre eles os que eu já abordei aqui na videoaula. Então, a string é muito importante porque geralmente nós trabalhamos muito com string. Então é bom você conhecer esses recursos de string e no final aqui eu até destaco isso, coisa que eu já falei, né? Dos caracteres especiais e do string builder. Então era isso que eu queria falar sobre string. Até mais.